Olá pessoal, boa tarde. Vou fazer um vídeo aqui que pode ajudar muita gente, viu? Mas como eu falei, né? Quem gosta de fazer essas coisas, de fazer uns testes em algum aparelho que você tem em casa, o exemplo hoje vai ser um tanquinho, entendeu? Opa, o tanquinho parou, você vai chegar aqui, ó, vai girar aí, o motor não tá trancado, você já elimina uma coisa, né? Mas liga na tomada, não dá nada, nem sempre é motor, nem sempre é capacitor. Ó, os primeiros testes começam aqui, ó. Primeiro você vai remover esse botão aqui, ó. Notem que sempre vai, depender do tempo da máquina, vai estar enferrujado aqui. Então aqui já é um sinal que passa umidade, né? Muitas vezes a pessoa tá arrumando as roupas, tá úmida ainda, coloca até em cima da máquina, né? Até o local que ela tá. Às vezes quando chove, né, molha um pouco, e em pouquinho a água chega a penetrar aqui, ó. Aqui não é uma placa, aqui é um mecanismo aqui temporizador, entendeu? Aí vocês vão remover aqui, ó. Nesse caso dessa marca aqui, entendeu? Tem dois parafusinhos aqui. Tirou o parafuso, forçou aqui, ó. Ela solta. O primeiro teste a ser feito de continuidade para ver se o botãozinho aqui tá ruim. Vou mostrar para vocês aqui como é que faz. Mas é isso que eu digo, né? Tem que ter um multímetro pelo menos. Mesmo que seja desse simples aqui, é o que eu uso, né? Vocês vão usar aqui, ó. NIBIP. Continuidade, é o que usa mais. Para saber se esse botão aqui tá ruim, se o cabo de força tá quebrado, né? Que muita gente usa o tanquinho. Não tem uma área que ele fica lá o tempo todo, né? Às vezes tem que remover e guardar. Às vezes estraga aqui no pé da tomada. Ou é aqui. Ou pode ser o cabo até lá embaixo, né? Bora ver aqui. Já tá em continuidade aqui, ó. Ó. Tá vendo? Vou colocar aqui agora. Primeiro teste é esse aqui. Ver se eu encontro uma posição aqui para prender esse cabinho aqui. Essa ponta de prova. Pronto, consegui aqui, ó. Para você testar se esse botão aqui tá bom, essa peça tá boa, coloque em continuidade, né? Já mostrei aqui, ó, nesse sinal aqui, ó. É o bip sonoro. É o teste que a gente usa mais aqui em multímetro, é esse. Colocou as duas pontas de prova nesses dois terminais, você vai girar aqui, ó. Como se fosse ligar o tanquinho. Aí, ó. Tem que passar a continuidade. Pronto, já eliminou aqui. Vou tirar aqui, ó. Tá aí, né? Vou desligar a máquina. Não tá mais, ó. Ligou. Deu continuidade. Pronto. Já eliminou aqui. Não é o problema aqui. Aí tem o cabo de força, entendeu? Isso você vai fazer tudo com o tanquinho desligado mesmo. Aqui não vai ter risco nenhum de choque. Consegue fazer tudo desligado. Depois você vai ter que pegar uma ponta de prova dessa, colocar aqui. Mas vai ter que abrir o tanquinho lá embaixo, né? São 3 parafusos. Vai chegar na ponta desse cabo aqui, ó. Vai ter 2 terminais. Você vai testar um de cada vez. Colocou a ponta de prova em um dos terminais. Em uma ponta dessa aqui, ó. Você vai testar nos 2 terminais lá embaixo. Vai ter que dar continuidade. Você vai encontrar. Aí faz a mesma coisa no de cá. Colocou a ponta de prova aqui. Testou lá embaixo. Se der continuidade, pronto. A instalação desde o painel até lá embaixo está boa. Ok. Pronto, agora vamos para outro teste. Chegando lá no motor, você vai encontrar o capacitor. Certamente vai ser um desse aqui, ó, de 30 microfarad ou de 25.
ou de 25, entendeu? Ó, 25 microfarad ou de 30. Tô falando aqui de tanquinho, a maioria é isso, né? Aí depende do motor. Nesse caso aqui, ó, se tiver apagado lá, você consegue encontrar aqui, ó. Todos os motores vai ter uma etiquetazinha dessa aqui, ó. Aí ele vem dizendo, né? Aqui, ó. Nesse caso mesmo aqui, ó. Tá vendo que esse aqui já é diferente? Porque é de um motor de um tanquinho com a capacidade maior de quilo, entendeu? Esse aqui já é 35 microfarad. Pronto. Teste visual de capacitor. Se você encontrar ele assim, ó, provavelmente ele já está ruim. Ele já aqueceu, já perdeu capacitância. Foi o caso desse aqui, que eu troquei e foi ele mesmo. Alguns casos você vai encontrar assim, ó, teste visual que eu tô falando, ó. Você vai encontrar ele já estourado. Deixa eu abrir essa janela aqui para ver se fica mais claro um pouco aqui pra gente. Aqui a iluminação não é muito boa, não. É por isso que eu gravo mais vídeo pelo dia. Tá vendo aqui a situação? Ele estoura mesmo, ó. Pronto, estourou. Fica aquele caso, né? Da gente pegar, muitas pessoas abre a tampa aqui, né? O tanquinho na tomada, ligado. Ele não gira, né? Aí muitas vezes a pessoa vai lá, mete a mão aí nesse prato aí e dá um tombo, ele gira. Aí muitas vezes é o capacitor, porque o capacitor é só para sair da inércia, entendeu? Para poder dar esse torque de arranque. Que você só faz ligar o botão, esse é o trabalho dele, é um capacitor permanente. Esse aqui perdeu capacitância, entendeu? Não chegou a estourar, mas dá para ver que está ressecado, ó. Aqueceu tanto que estragou. Esse aqui eu tenho certeza que foi capacitância que eu troquei e ficou bom. Nesse aqui dá para ver logo, capacitor estourou. Aí você vai lá com a mão, né? Às vezes a máquina está molhada, você ainda corre um risco de tomar um choque. E máquina mais ainda, viu? Máquina de lavar. Aqui não, que a estrutura é toda plástica, dá um pouco de isolamento, mas não é bom brincar com isso não. Pronto. Pegou lá, a pessoa girou, né? Aí deu esse embalo, né? Que é justamente o trabalho do capacitor. Se ele está queimado, você dá um embalo aqui, ela vai funcionar. Nesse caso, o capacitor está ruim. Trocou o capacitor, ficou bom. Mas em muitos casos, o capacitor tá bom, a instalação tá toda ok, tá chegando energia lá embaixo. Mas o que acontece? Se você girar aqui, o capacitor estando bom, só vai funcionar você também dando um embalo. Porque, nesse caso, não foi capacitor, não foi instalação, não foi o botão aqui que liga, né? Esse temporizador. Esse botão aqui que a gente já fez o teste agora, né? Não foi nada disso. Apenas a bobina, que trabalha em conjunto com o capacitor, para sair da inércia, queimou. Mas as outras duas tá ok. Então, com o embalo ele volta a funcionar. Aí o que acontece? As pessoas às vezes jogam um tanquinho fora. Pode ser apenas um cabo de força, um temporizador, pode ser um terminal lá oxidado, né? Onde vai fazer a ligação aqui do motor, pode ser um capacitor, pode ser coisa simples. Mas quando é o motor, eu vou avisar logo. Eu já fiz até algumas tentativas aqui. Quando é motor, a maioria das vezes é porque deu vazamento aqui no kit, ó. Vou pegar aqui no kit, que eu troquei recente. O kit é essa peça aqui, ó. O prato, vem um eixo, vem um cubo e vem essa outra peça que prende na caixa, entendeu? Ela enrosca aqui, torce aqui, ela trava. O vazamento, essa borracha aqui de vedação é só para não passar água da caixa e vazar para fora. Aqui dificilmente dá vazamento. O problema tá aqui, ó. Esse cubo aqui, ó.
Trabalha o eixo dentro desse cubo. Então não tem rolamento, não tem retentor, não tem nada. Mas tem um anel de vedação que trabalha dentro desse cubo. Aí com o tempo vai desgastando, né? Aí a água passa por aqui, ó. A água passa por aqui, chega na polia. Deixa eu pegar uma polia aqui para vocês verem. Chega na polia, né? Que ela vai trabalhar aqui. Começa a molhar. Molhou a polia, aqui vai ter a correia, né? Na polia. E essa correia leva para essa polia aqui, né? Que transmite a força, né? Do motor para o kit. Que é para girar, né? Para lavar a roupa, né? O motor transmite para o kit através da polia e da correia. Pronto. A água começa a passar pela correia. Começa a pingar aqui, molhar, aí passa e começa a molhar o motor. Nesse caso aqui, molha o motor, vai molhando, molhando. Primeira coisa que acontece, alguns casos estraga a bobina, como eu falei, né? A bobina que trabalha em conjunto com o capacitor, para dar o torque, né? Arrancada. Aí a pessoa tem que ficar usando no tombo. E logo depois a pessoa ainda consegue usar um tempo, né? Ainda correndo o risco, né, de estar metendo a mão lá dentro, porque tanquinho não tem dispositivo de segurança na tampa. Você abre aí ele funcionando, ele não para. Máquina de lavar tem. Você levantou a tampa, corta a energia, para tudo. Em tanquinho não. A pessoa vai e mete a mão. Aí quando o motor molhou tanto, igual nessa situação, olha quanta água já caiu aqui. Ó. Chega o suporte e já não presta mais. Não consegue recuperar. Já tentei vários aqui. Ó. Encontrei até o lugar do curto, né? Porque a água aqui, a água é tanta que contamina aqui, ó. Aqui é um de motor, de máquina de lavar. Contamina tanto esses cantinhos aqui, ó, que enfraquece essa resina. Aí vai dar um curto, porque tudo aqui é isolado. Aí quando enfraquece, aí em algum momento vai dar o contato dessa carcaça aqui, né, com o filamento. Aí parte. Eu já encontrei caso de eu achar o lugar, conseguir emendar, montar tudo, mas logo que eu energizei, estoura em outro lugar. Não tem jeito. Então, quando é motor de tanquinho, dificilmente a gente vai conseguir ajeitar. Quando é motor de máquina, nesse caso aqui é uma bobina de um motor de Consul, né? Brastemp, Consul. Em muitos casos, essa bobina aqui eu vou conseguir colocar em outro motor. Aproveito a carcaça, troco só a bobina. Em muitos casos é igual a bobina. Nesse caso aqui, ó, todo blindado, tá vendo? Isso aqui não ia me impedir de eu abrir, não. Eu dava um jeito aqui, cortava, depois extraía o resto aqui desse cravo, botava parafuso, mas não é que não dá jeito. Ele estoura em outro local. Já está contaminado demais, já caiu muita água. Aí, ó, motor de tanquinho eu nem tento recuperar mais. O que é que eu vou aproveitar desse aqui? A polia, porque essa polia aqui, ó, é o mesmo diâmetro de motor de Electrolux. Pelo menos dos que eu consegui aqui foi igual. Eu consigo sacar essa polia e aplicar no motor de Electrolux. E aí passo para o tanquinho. Faço a religação, né, que é diferente. Em outros vídeos eu ensino como é. E outra coisa aqui, ó. A gente quer adaptar um motor de máquina em um tanquinho. A dificuldade maior é aqui, ó. Não é nem na ligação e nada. É justamente nas polias, ó. Aqui é uma polia de correia em V. Correia em V esse modelo aqui, ó. Deixa eu pegar um aqui. Esse aqui, uma correia em V. Olha o formato dela como é. Aqui nessa parte interna,
é mais fino, aí enlarguece e a parte de fora é mais largo. Justo com esse desenho aqui, ó. Ela encaixa aqui certinho. É um desenho cônico, entendeu? Aqui é mais aberto e embaixo é mais fino. Igual aqui na correia, ó. A parte de dentro é mais fina e a de fora é mais larga. Aí eu vou botar aqui, ó. Pronto, encaixei aqui, tá vendo? Ficou certinho. E aqui é de correia estriada. Olha o desenho como é. Mas nesses dois casos aqui, ó, foram de máquina. Tá vendo que tem um corte aqui? Justamente para encaixar lá, ó. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Olha o desenho. Um corte aqui. Os dois aí foi de tanquinho. Nesse caso aqui da estriada, ó. Olha como é que funciona. Olha como é a correia. Olha o desenho. Olha as estrias aqui, ó. Pronto, caso aqui certinho. No caso da Electrolux, a maioria é estriada, entendeu? Aí não me dá muito trabalho quando eu vou fazer Electrolux. Mas já entendeu, né? Teste visual de capacitor. Se tiver assim, troca logo. Esse aqui já mostrou que tá ruim. Estourou, tá queimado. Muitas vezes consegue pegar no tombo, não é o capacitor, é a bobina. A bobina de arranque já foi embora. Então, nesse caso aqui, você não recupera mais. Motor de máquina de lavar, ele tem um fusível aqui, né? De segurança, um térmico. Se ele passar da temperatura, ele queima, mas dificilmente acontece isso aqui. Esse aqui tá ruim também, molhou. Dificilmente acontece isso. Motor de máquina é difícil estragar. Esse aqui foi por causa de água também. Mas esse aqui, esse dispositivo aqui de segurança, é um protetor térmico. Ele só vai queimar por se essa bobina aqui aquecer tanto, aí ele rompe. Para não danificar o resto. Mas dificilmente acontece isso. Motor de máquina, eu pego máquina aí com 15 anos, o motor tá funcionando ainda. Tá com problema de rolamento, né? Que já faz essa zoada aí, ó. Deu problema lá no kit mecânico, assim como o kit mecânico de tanquinho dá o vazamento e cai. A primeira coisa a ser afetada é o rolamento. Nesse caso eu guardei essa bobina aqui, mas não tá prestando mais não. Deu problema também. Aí esses dois materiais aqui tá ruim. Só guardei para poder fazer o vídeo mesmo, entendeu? Então o motor de máquina de tanquinho eu nem perco mais tempo. De máquina eu ainda consigo recuperar. O motor trancou, guardo a bobina, já serve para outro. Muitas vezes eu vou conseguir de Brastemp, essa bobina é igual. Eu troco, volta a funcionar tudo certinho. Aproveito, troco o rolamento, né, se precisar. Já está tudo desarmado. Então é isso que acontece. Não é difícil identificar um problema de um tanquinho. Não é tão complicado como uma máquina de lavar, né? Que a máquina de lavar trabalha com muitos sensores, aí é meio complicado. Então aqui essas dicas que eu dei aqui, porque tem como, né, a pessoa com um multímetro fazer vários testes. Por menos experiência que a pessoa tenha, essas dicas que eu dei aí é fundamental, entendeu? Sobre polia, que é adaptar um motor de máquina em um tanquinho, muitas vezes o diâmetro é diferente, entendeu? Dá pra ver aqui, ó, que esse diâmetro aqui, ó, de um tanquinho também. Aqui é um motor de tanquinho. Aqui também foi de um tanquinho, ó, mas vejam aqui, ó, dá pra ver logo aqui, ó, o diâmetro desse eixo é bem maior do que esse. Esse aqui é de encaixe. Tem um corte lá no eixo que vai encaixar. Esse aqui é de estria. Aqui dentro tem umas estrias, igual o de Electrolux. Então é mais fácil você fazer uma adaptação de motor de Electrolux para um tanquinho. De Brastemp nem sempre. De Brastemp às vezes a polia é essa aqui, ó. Que na ponta
É um parafuso com a porca 13 milímetros. Nesse modelo você não consegue adaptar não. Aí eu tive um problemão aqui com o tanquinho daqui de casa, foi o maior trabalho. É porque eu não tinha outro, né? Tentei ajeitar, fiz vários vídeos, mas a bobina deu problema, não teve como eu recuperar. Então é isso aí, pessoal. Foi só mais uma dica aí. Que não é tão difícil identificar um problema de um tanquinho. Às vezes é uma peça simples. É uma fiação. É esse botão aqui porque molha, né? Vai depender do local que o tanquinho tá. E quando você aproximar mais na parte do motor, como eu expliquei, fazer o teste visual de capacitor. Quando é o problema no motor, tem como descobrir também, porque você vai pegar o multímetro, tem continuidade, vai ter 4 fios aqui, ó. 2 para o capacitor e 2 que vem conectado nesse cabo aqui. Quando você fazer o teste de continuidade aqui, ó, no motor, esses 4 fios tem que dar continuidade nos 4 fios, independente da ordem aqui. Se der continuidade de 4 fios, o motor tá bom, não tá, nenhuma das bobinas tá queimada. Então o problema vai estar no capacitor ou para cima, né? Então, o que eu aconselho é você começar pelo cabo de força, você já vai eliminando. Quando chegar lá embaixo, só vai ter o motor e o capacitor. Muitas vezes a gente liga o tanquinho, fica aquele barulho, né? Às vezes trancou, né? O rolamento trancou. Formou o campo magnético que está fazendo aquele barulho é do campo magnético. Mas o motor está trancado. E outras vezes que você ouve o barulho, o motor não está trancado, quase 100% dos casos é o capacitor. Então valeu, até o próximo vídeo.